Bom, a última coisa que eu gostaria de destacar aqui no Matplotlib é que quando a gente trabalhou especialmente com outros tipos de gráficos, a gente viu que ao gerar os plots, ele tem um esquema de cores que ele gera aqui por padrão, né? Aqui ele gerou azul, amarelo, verde e vermelho. Mas a verdade é que esse estilo de cores, ele é baseado no tipo de estilo mestre que está sendo aplicado na geração desses gráficos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu histograma, bonitinho, cadê ele? Aqui. Vou colocar aqui embaixo, só que agora eu vou mudar o estilo padrão do meu gráfico. Então, se eu colocar aqui plt.style, e aqui eu vou escrever .use, ggplot, e a gente vai ver o nosso histograma sendo configurado de maneira totalmente diferente, com fundo cinza e de cor vermelha, sendo que o padrão é fundo branco e cor azul. Se eu colocar aqui BHM, ou BMH, e aí a gente vai ver um outro tipo de padrão que ele deixou até o fundo cinza, mas ele voltou para a cor azul. E ele deixou o fundo cinza que se estende também para os eixos. Tem um outro padrão que é o Dark Background, que é quando eu tenho figuras escuras. Tem um outro padrão aqui que se chama, e esse nome é complicado, 538, que é esse padrão sem as cores sem as marcações de eixo. E eu tenho, obviamente, o default, que é o meu Matplotlib como eu conheço o Matplotlib. Então todos esses padrões me permitem alterar de maneira automática como que vai ser gerado os diferentes tipos de gráfico que a gente trabalha. Então qual é o esquema de cores, qual que é o tipo de fonte, o tamanho da fonte, etc. E aqui no Style Sheet Reference você tem todos os tipos de gráfico que a gente pode gerar por meio do Matplotlib, os temas padrões, mas o Matplotlib, por ser uma biblioteca flexível, você consegue inclusive gerar os seus próprios tipos de estilo. E é comum que empresas tenham o seu próprio padrão de formatação de gráficos e esquema de cor, então não é tão incomum você ter aí grupos mudando as configurações padrões do Matplotlib de tal forma que você possa utilizar o padrão da sua empresa. E eu deixo aqui, aproveitar essa última aula mais curtinha, para dizer que do Matplotlib é isso que a gente falou. Então a gente viu todos os diferentes tipos de configurações, subplots, exportação de figuras, outros gráficos e agora no final estilos. Mas o Matplotlib é muito mais extenso do que simplesmente o que eu expliquei aqui. Então vocês podem ir no próprio matplotlib.org. Você vai ver que ele tem muito conteúdo com relação a como trabalhar com Matplotlib, especialmente no Getting Started e Reference. Clicar aqui, por exemplo, exemplos. Tem os vários tipos de gráficos que você consegue fazer. Então veja que eu toquei em alguns, mas por exemplo, aqueles gráficos de curvas de densidade. O Matplotlib suporta isso, só que não é tão fácil de fazer quanto a gente está acostumado. Tem gráficos 3D, obviamente, que eu não expliquei aqui. Ele tem aqui o que ele chama de Event Plot, o Error Bar, tem outros tipos de gráficos não estruturados e assim vai. Ele tem inclusive o Fill Between para mostrar intervalos de confiança no gráfico de linha, o gráfico de stem, que a gente também não chegou a ver, mas é um tipo de gráfico onde eu mostro, é quase como um gráfico de barras, só que ele condensa num ponto e assim vai. Tá? Então tem todos os diferentes tipos de gráficos que você consegue fazer. Tem, obviamente, uma referência com tudo que dá para você fazer no Matplotlib, o Getting Started, que te mostra como fazer coisas simples com o Matplotlib e assim vai. E além disso, tem todas as outras referências alternativas que eu deixo para vocês aqui. Então a gente tem um tutorial de como trabalhar com o Matplotlib, tem alguns notebooks que mostram como trabalhar com Matplotlib parecido com esse notebook que a gente produziu aqui, e assim vai. Então vocês podem fazer uso dessas referências para serem mestres nessa biblioteca, apesar de que, como eu falei, não é tão comum a gente utilizar essa biblioteca
para fazer gráficos, porque agora a gente vai ver bibliotecas que nos dão um certo nível de customização automática que facilitam a geração de gráficos de forma rápida.